O Flamengo mostrou sua força no Barradão, com um elenco mais experiente e resiliente, acreditando até o final em uma vitória que reforça a dificuldade do campeonato. Com uma reestruturação baseada em suas qualidades técnicas, o time conseguiu marcar o segundo gol e mandou o time para o ataque do jeito que era possível. O Flamengo acabou vencendo o jogo com um bom passe do Gabriel, em mais uma atuação sofrida, mas com uma vitória improvável. No momento em que parecia que os 3 pontos tinham escapado, Carlinhos e Gabriel brilharam. Veja só, Gabriel deu um ótimo passe para Carlinhos, que fez um golaço. É isso aí, nação rubro-negra. Ganhamos e fizemos nosso papel. Graças a Deus, viemos aqui e levamos 3 pontos. Vamos embora com essa vitória. Agora acompanhe as últimas informações do Flamengo no canal Sport Like. Bom dia para todos vocês. Vamos juntos analisar as últimas notícias do Flamengo nesta manhã de quinta-feira. Com a vitória sobre o Vitória por 2-1, o Flamengo garantiu a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como a imprensa esportiva de todo o Brasil está reagindo a essa vitória do Flamengo. Mas antes, dá aquela moral para o canal Sport Like. Explode o dedo no like e vamos bater a meta de 2.000 likes para este vídeo. Contamos com a força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Apesar da vitória, o Flamengo ainda não conseguiu melhorar significativamente seu rendimento. Mesmo empatando o jogo, o time conta com um banco de reservas mais experiente, que mostrou sua força acreditando até o final em uma vitória que destaca a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Recentemente, vimos o Palmeiras enfrentar o Fluminense, o Bahia contra o Lanterna Atlético Goianiense e o Flamengo contra o Vitória, que está na zona de rebaixamento. O Flamengo, inclusive, venceu o Atlético Goianiense no último fim de semana. Vamos ouvir o Tite. Não existe equipe menor numa competição de Série A do Campeonato Brasileiro, dada a qualidade do campeonato. Não estou falando isso para fazer média com o Vitória, mas como um registro profissional que sabe avaliar o quão equilibrado é este campeonato. Tivemos um bom primeiro tempo, com um resultado consistente. No segundo tempo, o jogo se equilibrou. No momento em que estávamos prestes a fazer o segundo gol, o goleiro adversário fez uma defesa extraordinária. Acabamos sofrendo um gol quando perdemos a concentração. O futebol, às vezes, reserva essas surpresas. Felizmente, o Flamengo se reestruturou com base em suas virtudes e qualidades técnicas, conseguindo marcar o segundo gol. Como podemos valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores com 13 jogos nesse ritmo? Precisamos dar o máximo em todas as competições, mas é muito difícil manter esse nível sem uma reorganização futura que preserve a saúde dos atletas. A imprensa, os treinadores, jogadores e torcedores ficariam mais satisfeitos com atletas que jogam em plenas condições físicas. Além disso, os gramados precisam de melhorias. Por exemplo, o campo hoje estava em boas condições. Uma sugestão seria reduzir os campeonatos regionais para dar mais tempo ao Campeonato Brasileiro ou reorganizar seu formato para ser mais longo e simultâneo. Precisamos ser ouvidos e dar sugestões. A discussão sobre o calendário do futebol brasileiro é eterna e não chegamos a um consenso. Cada entidade defende seus interesses, mas precisamos encontrar um equilíbrio. Jogar quarta e domingo sem parar é desgastante, mas jogar apenas aos domingos pode resultar na perda de ritmo. Ano passado, por exemplo, o Sport, que hoje está na Série B, fez 4 jogos consecutivos em 4 competições diferentes: Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Essa mudança de chave é realmente complicada. O Flamengo vai enfrentar essa situação em breve, assim como outros clubes do futebol brasileiro. É importante que os personagens do jogo possam opinar e participar dessa discussão sobre o calendário. Desde que Charles Miller trouxe a bola para o Brasil, essa questão é debatida. Os clubes precisam contratar mais jogadores e ter elencos robustos para suportar o calendário. É o caso do Flamengo, que passou pela Copa América sem grandes perdas. Mesmo perdendo a liderança, o time conseguiu se manter entre os primeiros colocados. Com a volta dos jogadores, o Flamengo manteve o rendimento, ficando a apenas 3 pontos do líder do campeonato, com um jogo a menos. Na volta dos 4 uruguaios, o Flamengo enfrentou o Vin Salvador nesta quarta-feira. O que vimos foi um time apático, semelhante ao que enfrentou o Criciúma no sábado. Parecia um Flamengo preguiçoso, acreditando que poderia vencer a qualquer momento sem esforço, pressionando pouco a saída de bola do adversário.
O Vitória, atualmente em uma fase difícil, teve poucas chances, mas conseguiu converter uma delas em gol, empatando a partida. Tite colocou o time no ataque e, no desespero, o Flamengo conseguiu vencer. Foi um passe preciso do Gabriel que ajudou Carlinhos a marcar o gol da vitória. Embora tenha sido um triunfo, era um jogo que o Flamengo deveria ter vencido com mais facilidade, mostrando mais respeito pelo adversário. Caso seja apenas um momento de oscilação, tudo bem. Mas se continuar assim, é difícil ter grandes expectativas para o Flamengo. É normal que times de futebol oscilem. O próprio Palmeiras venceu o Vitória por apenas 1-0 no início do campeonato, e o Botafogo também enfrentou dificuldades recentemente. O Vitória é um time frágil, recém-promovido à primeira divisão e um forte candidato ao rebaixamento. O Flamengo precisa mudar e terá a oportunidade de melhorar contra o Atlético Goianiense no próximo domingo no Maracanã, antes de enfrentar uma série de jogos difíceis, começando com o Palmeiras pela Copa do Brasil. No jogo contra o Vitória, Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo, mas o Vitória empatou. No final, Carlinhos marcou o gol decisivo, repetindo a façanha que teve contra o Atlético Mineiro. Carlinhos tem sido um destaque, mas quem deu a assistência para o gol da vitória? Foi Gabigol. Embora ele ainda não esteja no mesmo nível que demonstrou no Santos ou em seus primeiros anos no Flamengo, Gabigol tem mostrado sinais de recuperação. Durante grande parte de 2023, Gabriel Barbosa foi um jogador apagado, mas recentemente ele tem entrado bem nas partidas. Contra o Fortaleza, ele teve um gol anulado e contra o Criciúma, marcou um pênalti que garantiu a vitória. Hoje, sua energia foi fundamental para a vitória contra o Vitória. Ele está se tornando novamente um jogador participativo, e isso levanta a questão sobre sua renovação de contrato com o Flamengo. O presidente Landim parece ter uma posição clara sobre o futuro de Gabigol. Em entrevista ao podcast Fala João, ele mencionou que a continuidade de Gabigol no clube depende do próprio jogador. Existe uma proposta de renovação de 1 ano com um aumento de 50% no salário. Após essa declaração, o empresário de Gabigol entrou em contato com a Sport TV para dizer que estava trabalhando em uma transferência para o jogador. Mas até agora, nada se concretizou. Gabigol voltou diferente. Não estou dizendo que ele é o mesmo jogador que conhecemos no auge, mas ele mostra sinais de recuperação. Essa mudança parece estar relacionada à situação recente, que claramente o incomodou. Após o jogo contra o Criciúma, ele desabafou para um repórter de TV, dizendo que não estava sendo tratado como um ídolo merece. No entanto, do lado do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim acredita que um ídolo também precisa corresponder às expectativas dentro de campo. Ambos os lados têm seus pontos. Gabigol foi provocado, o que mexeu com ele. Ele tem uma enorme identificação com o Flamengo e deseja continuar no clube. Mas as condições atuais de renovação não agradam a ele nem ao seu empresário. É claro que outros clubes estão interessados em Gabigol. Ele é o tipo de jogador que, apesar das críticas, todos gostariam de ter em seu time. Essa provocação parece ter surtido efeito. Ele está motivado e começando a entregar resultados em campo novamente. No sábado, ele foi decisivo ao converter um pênalti sob enorme pressão, garantindo a vitória do Flamengo. Hoje, ele deu um passe incrível para Carlinhos marcar o gol da vitória. Tite, que não tinha Gabigol como prioridade, está dando oportunidades e Gabriel está aproveitando. Essa situação me leva a acreditar que o presidente Landim está agindo corretamente. A renovação de contrato não deve ser baseada no passado, mas no que Gabigol pode oferecer agora. Bruno Henrique, por exemplo, renovou por 3 anos com um grande aumento, mas são perfis diferentes. Bruno Henrique tem sido consistente mesmo após uma grave lesão, enquanto Gabigol precisa mostrar desempenho para merecer uma proposta melhor. Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Dependendo de seu desempenho, ele pode receber uma oferta mais vantajosa. Ele tem a chance de mostrar serviço nos próximos jogos, incluindo partidas importantes contra o Palmeiras e na Libertadores contra o Bolívar. Se ele continuar se destacando, não há dúvida de que o clube reconsiderará sua postura. A chegada de Tite já foi uma forma de desafiar Gabigol, que precisava sair da zona de conforto. Após a entrevista de Landim no podcast Fala João, em que mencionou a proposta de renovação de 1 ano com 50% de aumento, Gabriel parece ter acordado. Ele ficou irritado, mas essa raiva pode ser um motor para seu ressurgimento. Gabigol pode decidir sair do Flamengo,
Mas se ele optar por ficar e melhorar seu desempenho, a história pode ter um final completamente diferente. Os próximos capítulos serão decisivos, com jogos contra o Atlético Goianiense, Palmeiras e Bolívar. A frase de Landim resume bem: só depende dele. Quem acha que o Flamengo jogou bem hoje não assistiu ao jogo. Minha preocupação não é apenas com essa partida, mas com o desempenho do time ao longo da temporada. A partir da próxima quarta-feira, o Flamengo enfrentará uma sequência desafiadora no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Com o futebol atual, será difícil conquistar títulos. O Flamengo jogou bem durante a Copa América, mas desde então não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho. A última boa partida foi contra o Atlético Mineiro. Desde então, o time vem apresentando atuações inconsistentes, muitas vezes dependendo de lances individuais para vencer. O time, que gasta cerca de 35 milhões de reais por mês, precisa mostrar mais em campo. O desempenho contra o Vitória foi suficiente para garantir a vitória, mas o Flamengo precisa melhorar se quiser se manter competitivo nas competições que disputa. Nesse momento, o Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com a ajuda de resultados favoráveis, como o empate entre São Paulo e Botafogo e a derrota do Palmeiras para o Fluminense. O Flamengo ainda tem um jogo a menos e pode alcançar a mesma pontuação do Botafogo. Portanto, é crucial que o Flamengo não perca pontos e continue conquistando vitórias importantes. Essas são as últimas novidades sobre o Flamengo e o desempenho do Gabigol. O time ainda tem muito a melhorar para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Mas a vitória sobre o Vitória foi um passo importante. Vamos acompanhar de perto como o Flamengo se sai nos próximos jogos e torcer para que as mudanças necessárias aconteçam. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal Sport Like. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Queremos saber sua opinião. Você acha que o Gabigol vai renovar com o Flamengo? O que o time precisa fazer para voltar a jogar bem? Deixe suas perguntas e comentários abaixo e vamos conversar sobre tudo isso.